Olá, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez na nossa jornada explicando a fé reformada. Seja bem-vindo a este curso que é totalmente gratuito, né? Tenho dito a vocês que essa programação é uma programação que visa trazer a você conhecimento a respeito da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, da fé reformada como um todo. Meu nome é João França, sou presidente e fundador do Centro de Estudos Presbiteriano, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente sediando o Centro de Estudos Presbiteriano aqui na cidade onde eu resido, na Bahia, na cidade de Riachão do Jacuípe, aqui na Bahia, onde também pastoreio a Igreja Presbiteriana aqui nesta cidade. Quero mandar um abraço a você que tem acompanhado de fato o nosso conteúdo. A todos os amigos, irmãos, crentes em Cristo, amigos que querem aprender mais a palavra de Deus das diversas áreas e dos diversos grupos religiosos. Dentre eles nós temos batistas, presbiterianos, congregacionais. Sejam todos bem-vindos. Aos nossos irmãos de Angola também têm acompanhado a nossa série de estudos. Essa série de estudos ela nasce para comemorar 24 anos de existência do Centro de Estudos Presbiteriano, onde nós temos divulgado a fé reformada nos moldes do presbiterianismo histórico. Quero convidar você a, nesta aula de hoje, mergulhar num assunto bastante importante para a compreensão da teologia reformada. É como interpretar as Escrituras na perspectiva reformada. Nós vamos aprender na aula de hoje sobre a hermenêutica da reforma. É exatamente isso. Os reformados, eles são conhecidos como hermeneutas, tanto no ato de comentar a Escritura, como no ato de pregar a Escritura. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso na aula de hoje. Aviso que a aula de hoje será uma aula mais extensa, porque o conteúdo também é um pouco mais extenso. Mas não se preocupem, você não vai anotar nada, estará tudo no e-book gratuito que deixei aqui na descrição desse vídeo, para que você possa adquirir conhecimento da palavra de Deus, fazer o download, divulgar e levar mais adiante outras pessoas. Se você deseja contribuir com o nosso projeto, você terá a oportunidade de fazê-lo na divulgação dessa live, curtindo, dando seu like, se inscrevendo no canal, se você é novo no canal, mas também contribuindo financeiramente, que também estará uma maneira no vídeo disponível para você fazê-lo. Deus abençoe você, nós nos vemos na nossa próxima aula, que, como já chegamos no final de semana, no domingo nós não teremos evento aqui, nós teremos evento apenas na segunda-feira. Domingo é dia do Senhor, é dia de estarmos cultuando a Deus em nossas igrejas, ok? Então, eu lhe convido a meditar nesse assunto precioso, a hermenêutica da reforma. Deus abençoe. Em trevas profundo, sem luz a guiar, corrompido por dentro, não posso escapar. Coração endurecido, mente cega e vazia, sem Deus em meu ser, só angústia e aflição. Mas antes dos tempos, Deus me escolheu, seu amor me alcançou, um novo ser nasceu. Em Cristo meu nome está escrito no céu, sua graça me envolve em um amor tão fiel. O Cordeiro de Deus por mim se entregou, seu sangue precioso me libertou. Em seu sacrifício minha dívida pagou, um novo caminho para sempre abrir. O Espírito Santo em meu coração derrama seu amor com grande paixão, me atrai para Cristo,
força e poder, minha vontade rendida a Ele quero crer. Selado pelo Espírito, seguro estou, em Cristo meu refúgio, a Ele me apegou. Até o fim Ele me guarda fiel e constante, em sua presença eterna, a minha esperança, a minha esperança. Cordeiro de Deus, por mim se entregou, seu sangue precioso me libertou. Em seu sacrifício minha dívida pagou, um novo caminho para sempre abrir. O Espírito Santo em meu coração derrama seu amor com grande paixão, me atrai para Cristo com força e poder, minha vontade rendida a Ele quero crer. Selado pelo Espírito, seguro estou, em Cristo meu refúgio, a Ele me apegou. Olá, gente, sejam bem-vindos a todos aqui. Deus possa abençoar vocês. Nós estamos aqui no Explicando a Fé Reformada. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Muito bem, nós estamos na jornada Explicando a Fé Reformada, um curso ministrado pelo Centro de Estudos Presbiteriano e pelo canal Explicando a Fé Reformada, né? O curso é dado gratuitamente para vocês como um presente do Centro de Estudos Presbiteriano, porque nós estamos completando 24 anos de existência enquanto Centro de Estudos que divulga a Fé Reformada nesse nosso querido Nordeste, nesse nosso querido Brasil, e lá fora do Brasil, como Angola e outros países que têm chegado as informações do nosso projeto. Bom, se quiser ajudar o nosso projeto, estará no nosso vídeo aí uma forma de como você pode fazer isso para a glória de Deus, tá bom? E também não se preocupa que a nossa aula de hoje é a hermenêutica da Reforma Protestante. Ela é uma aula que está disponibilizando para você o e-book gratuitamente de todo o conteúdo que será falado aqui, inclusive da bibliografia citada. A bibliografia citada também estará na descrição deste vídeo, para que você possa adquirir os livros impressos e, porventura, algum e-book que esteja na lista, tá bom? Então vamos para a nossa aula agora, nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e que nós possamos, de fato, louvar e exaltar ao Senhor acima de tudo. Tá? Muito bem, nós estamos nessa jornada. E é um curso que vai do dia 17, começou dia 17 e vai até o dia 31. Só que nos finais de semana, ou seja, nos dias do Senhor, né, que teremos pela frente, nós não teremos programação direcionada neste tema, mas teremos, de fato, as pregações que são realizadas na igreja onde eu sou pastor, será vinculada ao canal Explicando a Fé Reformada também, tá bom? Muito bem, vamos agora estudar esse tema, o tema da hermenêutica da Reforma Protestante. A tarefa do estudante de teologia é buscar compreender a revelação de Deus, dada e estruturada nas Escrituras. Veja, o alvo de tudo sempre é a glória de Deus. Pois se empreendermos o estudo da revelação de Deus, o que é propriamente chamado de teologia nas Escrituras, sem a devida consideração de tudo que deve ser feito para a glória de Deus, nada fazemos. Inclusive, esse curso que você está fazendo, se você não faz para a glória de Deus, você não faz nada. Se eu projeto o curso aqui, faço o curso, uso material, uso recurso, parcos limitados que tenho, se não visar a glória de Deus, nada fazemos. Isso é importante deixar bem claro no início do nosso curso aqui da nossa aula de hoje.
Agora, um detalhe importante, a multiplicidade de teologias presentes deve ser o fato de que não tenha havido uma unanimidade na interpretação dos textos bíblicos. Isto, por sua vez, é o resultado da falsa concepção de que o texto sagrado tem mais de uma interpretação, como nós temos visto nos dias de hoje. Quem não já ouviu aquela famosa frase, isto é o que significa para você, mas não tem o mesmo significado para mim? Essa frase ela é rotineira nos centros de estudos bíblicos, nas escolas dominicais, nas aulas bíblicas, nas reuniões de doutrina, em igrejas que ainda mantém reunião de doutrina, né, reunião de grupo. Isso aí é o que você pensa, o que você acha, não é o que a Bíblia diz, né? Apela-se também para a riqueza da palavra de Deus para abusar-se das interpretações mais aberrantes possíveis. Outro dia eu lancei um curso de de grego aqui, de hebraico aqui na minha igreja, abri para outras igrejas e um aluno no meio, pastor de uma denominação aqui, ele levantou, pastor, quando diz lá no texto hebraico que Davi foi concebido em pecado, e em pecado concebeu a mãe dele, significa que a mãe dele adulterou, não é? Porque o hebraico diz isso. Não, o hebraico não diz nada disso. Veja, a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje é exatamente esse abuso de interpretações. Esse curso aqui, ele visa apresentar ao aluno a importância e a necessidade do estudo da hermenêutica, visando capacitar também a Igreja de Cristo a interpretar as Escrituras de modo adequado. Mas não somente isso, de um modo que Deus seja glorificado e a santidade de sua palavra seja evidenciada. Ressaltamos que a interpretação bíblica não é para especialistas. Parece-nos que a Igreja evangélica categoriza essa disciplina como algo pertencente ao seleto grupo dos crentes seminaristas. Não é o caso. Definição. O uso da terminologia ela pode causar também alguma confusão sobre o termo hermenêutica. Nesse primeiro momento, nós consideramos a definição básica daquilo que nós entendemos ser hermenêutica bíblica. E, posteriormente, nós vamos focalizar a atenção nos processos hermenêuticos mais importantes. A palavra hermenêutica é uma palavra bastante comum nos estudos bíblicos e teológicos, em seminários e em faculdades teológicas. A palavra é muito conhecida no meio evangélico. Ela é muito conhecida no meio protestante, no meio cristão, no meio reformado. É um termo muito conhecido. Mas a palavra hermenêutica, lembra o Dr. Paulo Anglada, ela deriva de uma família de palavras gregas relacionadas ao verbo grego, hermeneu, que significa interpretar, explicar, né? Juntamente com seus correlatos, hermeneia, interpretação, de hermeneu, interpreto, significo, meta-hermeneu, meta-hermeneomai, significa interpreto, significo, hermeneutes, o intérprete, né? De sermenetos, de difícil interpretação. Então, a Andrada, naquela obra clássica dele, né, saudoso Andrada, quando ele fala sobre a introdução à hermenêutica reformada, uma obra clássica da tradição reformada que vale a pena você ter, estará aqui na descrição para você fazer a aquisição do livro físico, tá? Se você desejar. É um livro muito rico mesmo, muito bom. Então, nós vimos o que é a definição. Agora, a interpretação bíblica na Idade Média. Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. Consideramos agora o período da Idade Média no que respeita à tarefa da interpretação bíblica. Walter Kaiser, mais Silva, no seu livro sobre interpretação bíblica, né, a interpretação bíblica, eles lembram que muitos membros do clero, sem falar nesse período, né, eram leigos, e sem falar nos leigos, eram ignorantes, até mesmo sobre o que a Bíblia dizia. Imagine um pastor, um padre, um sacerdote naquele contexto da Idade Medieval, não saber nada sobre a Bíblia, não saber nada sobre a Escritura. Se o líder não sabe nada sobre a Bíblia, o que dirá dos membros da igreja? Esse é um ponto importante. E parece que é hoje parece que é dessa maneira, parece que hoje os pastores formados aí à internet, sei lá, da maneira mais esquisita possível, sem a responsabilidade, sem você saber quem é que está do outro lado da tela ali ensinando, você acaba caindo nesse problema sério, que é o problema de pessoas que não conhecem nada, querem ensinar alguma coisa quando não sabem nada do que está sendo dito.
Isso é um problema muito sério, né? Nesse tempo também a interpretação foi amarrada pela tradição e o que se destacava era o método alegórico, né? Nesse período você vai ter lá a escritura, ela apegada à tradição para fundamentar a tradição. A gente vai chamar isso de período de probata, né? Ou seja, seria os ditos de prova, os textos de provas, né? A perspectiva hermenêutica da quadriga, né, que era a ideia de que a escritura tinha 4 sentidos importantes, dominou toda a interpretação bíblica neste período da Idade Média. Um outro detalhe é que alguns eruditos, como Boaventura, teólogo católico franciscano do século XIII, chegou a defender que havia 7 níveis de sentido em cada passagem da escritura. Mas não, você está lá estudando e aí pega a Bíblia Sagrada, você pega a Escritura, né? Você pega a Escritura aqui e você vai ler um texto, aí você vai procurar o sentido literal, o sentido anagógico, o sentido espiritual e o sentido mais profundo que é o alegórico. Né? E aí o cara cria 7 níveis de sentido, pelo amor de Deus, 7 níveis de sentido. Né? Isso é terrível, isso é terrível. Nesse período também nós temos com um grande apoio aos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, porque os textos acabam sendo fundamentais para fundamentar aquela doutrina, aquele enunciado do dogma católico romanista. Temos o teólogo proeminente como Hugo de São Vítor, né, que dizia que primeiramente você deveria aprender no que se deve acreditar, então depois procurar na Bíblia tal ensino. Então primeiro você aprende o que se deve acreditar, e depois ver se tem alguma fundamentação bíblica, buscar na Escritura aquele ensino. Isso era algo muito comum na Idade Medieval. Henry Winkler, ele na sua obra Hermenêutica Avançada, ele lembra que o ponto mais importante sobre a hermenêutica medieval, que devemos levar em consideração, é o seguinte. Ele diz: embora predominasse o método quadrúplo da interpretação, outros tipos de exegese ainda estavam sendo desenvolvidos. No decorrer de um último período medieval, os cabalistas na Europa e na Palestina continuaram na tradição do primitivo misticismo judaico. Levaram a prática do letrismo ao ridículo. Acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou substituição de letras tinha significação sobrenatural. Na tentativa de desvendar os mistérios divinos, recorreram aos seguintes métodos: substituir uma palavra bíblica por outra que tinha o mesmo valor numérico, acrescentar ao texto por considerar cada letra de uma palavra como a letra inicial de outras, e até substituir novas palavras no texto por algumas letras das palavras primitivas. Então você tem a bagunça do cabalismo presente na interpretação judaica ali do primeiro século. É uma coisa terrível que vai acontecer, né? Então, a Idade Medieval, ela começa a mergulhar, né? A Idade Média, ali, né, no 1000, ali por ali, ela vai entrar nesse ciclo vicioso do misticismo hermenêutico, assim como eu chamo, né? Mas, veja, mas foi com Tomás de Aquino que o sentido literal voltou ao cenário dos estudos da interpretação da chamada Idade Medieval. Para Aquino, o sentido literal servia de base para todos os outros sentidos da escritura. Então, primeiro eu tenho o literal para chegar aos outros sentidos. Ou seja, não era apenas o literal. O literal volta para o debate, mas não é apenas o literal. O literal é a base. Os outros sentidos, parece que hoje é assim. Você pega os podcasts hoje, de canais grandes, de grande nome, de grande renome e tal, com não sei quantos milhões de inscritos, e papapá, essas coisas todas. E os caras pegam o recorte lá e botam falando no texto, não, porque o texto diz isso e tal, aí você fica assim, sabe, bestalhado, achando que aquilo é bestalhado, tem um termo que a gente usa lá na minha cidade, né? Mas o cara fica assim, achando que descobriu a bomba de cobalto, né? Descobriu foi nada, mas o cara criou foi uma heresia, né? Então, isso é um problema, né? Agora, veja que coisa interessante, né? Ele veio como base, né, para os outros sentidos da escritura. Entretanto, foi com Nicolau de Lira, um estudioso judeu convertido ao cristianismo, que se desenvolveu a prática de consulta aos originais, buscando a intenção no sentido literal do texto.
Foi a obra desse erudito, de Nicolau de Lira, que deu ímpeto a Martinho Lutero no processo de reforma da igreja. Lutero assistiu às palestras do Nicolau de Lira, teve acesso ao conteúdo do Nicolau de Lira, e Lutero, ele olha para Nicolau de Lira e ele diz, é isso aqui que eu devo caminhar. Ele começa a fazer os estudos a partir do texto original. Né? Hoje, na igreja evangélica, de modo geral, é quase que impossível, né? Impossível, né? Eu posso colocar assim, impossível? Posso. É difícil, vou colocar assim, difícil, minimizar um pouco, encontrar um pastor que consulte os originais para pregar, para ensinar, para doutrinar, né? É uma coisa assim, difícil. Eu conheci pessoas no meu seminário, no seminário presbiteriano onde eu me formei, de que quando terminasse os estudos ia pegar as bíblias hebraicas, as bíblias gregas, todo o material, o arcabouço acadêmico que foi treinado, ia jogar fora porque ele não servia nada para o ministério. Tamanha é, nesse caso, a fala e a infelicidade. Tanto infeliz a fala de quem fala e a infelicidade da igreja que tem um pastor dessa natureza. Difícil, terrível o negócio disso, né? A gente precisa pensar sobre isso, e porque esse era um problema que a igreja medieval enfrentava, e que quando Lutero descobre a fé reformada, ele começa ali, a partir da exegese do texto. É a exegese do texto que o ajuda, o conduz a libertar-se das amarras do papado, né? Muito bem, chegamos ao terceiro tópico da nossa aula de hoje, a interpretação bíblica no período da Reforma. Agora, o nosso trabalho se ocupa a discutir na temática da interpretação durante a chamada Reforma Protestante. Estudaremos os dois principais reformadores, Lutero e Calvino, e no movimento reformado nós vamos olhar para o movimento puritano. Primeiro, os principais reformadores, Martinho Lutero e a interpretação. Lembre-se lá que Martinho Lutero ele nasce no dia 10 de novembro de 1483 na pequena cidade de Eisberg. Seu pai, de origem camponesa livre, imigrou de muito longe para essa cidade. Nós também somos informados que o seu pai era minerador e que chegou a ficar consideravelmente rico, lembra o Timothy George. Lutero foi destinado ao direito desde que este era o plano do seu pai para a carreira do filho, né? Mas ele voltou-se para um mosteiro no qual, após muitas lutas, desenvolveu uma nova compreensão de Deus, da fé e da igreja. Então ele tem uma visão mais ampla dessas coisas agora dentro da comunidade eclesiástica que ele passa a viver, né? Lutero ele incluiu a Reforma Protestante quando fixou as suas teses, 95 teses, na igreja de Wittenberg, né? A sua série de estudos teológicos, exegéticos, propriamente dito, na carta de Paulo aos Romanos, o levou para a doutrina do sola fide, somente a fé. E juntamente com seus ataques às indulgências, o levaram para Leipzig, lá em julho de 1519. Então você tem aí todo o arcabouço, todo o contexto no qual Lutero começa a desenvolver a sua mente interpretativa, as suas regras de interpretação, a sua estrutura interpretativa. Aqui, Lutero ainda acreditava que a fé e a iluminação do Espírito eram requisitos indispensáveis ao intérprete da Bíblia. Ele asseverava que a Bíblia deveria ser vista com os olhos inteiramente distintos daqueles com os quais nós olhamos ou vemos outras produções literárias. Então, aqui é um ponto interessante. A tradição reformada sempre trabalhou associada à Escritura ao Espírito Santo. Não só o fato da comunicação da Escritura ou das doutrinas que derivam das Escrituras ou da ação do Espírito Santo sobre a vida do indivíduo com as Escrituras. Inclusive, no estudo do Catecismo Maior de Westminster, você vai descobrir exatamente isso quando ele tratar do papel do Espírito Santo com a palavra, com os sacramentos, com a igreja. Então, você vai ver o quanto o Espírito Santo ele atua, né? Calvino, o teólogo do Espírito Santo, vai falar exatamente a importância do Espírito Santo na condução do conhecimento da Escritura, né? Isso é importante. Isso também já de maneira embrionária começou a ser desenvolvido por Martinho Lutero, quando ele começa a sua difícil tarefa de interpretar as Escrituras. Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele foi um impulsionador da exegese hermenêutica da Reforma. Como ele impulsionou isso? Pela publicação do Novo Testamento grego. Lembra lá da aula anterior que a gente falou sobre o movimento ad fontes, né? Lá na primeira aula, quando a gente mencionou o fato de que o movimento ad fontes ele nasce e dá força propulsora, por assim dizer, né, à eclosão da reforma. Então,
é exatamente aqui que o Roterdão ele entra. Lembra, Roterdão ele a princípio considerava a necessidade de reforma da igreja, mas depois ele decidiu ficar do lado de Roma, né, em vez de ficar do lado da reforma. O reformador alemão, ou seja, Lutero, por sua vez, fez uma tradução da Bíblia para o vernáculo, para a língua alemã. Esta foi uma das grandes contribuições de Lutero à intervenção bíblica. Há alguns eruditos que dizem que, inclusive, essa tradução de Lutero foi a principal ferramenta para desenvolver a gramática alemã. Você tem ideia? A influência que era da reforma e do peso que a reforma tinha sobre a vida de uma nação, nesse caso, da Alemanha. Martinho Lutero também rejeitou o método alegórico de interpretação da Escritura, chamando este método de sujeira, de escória de um monte de trapos obsoletos. Para ele, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto, ou seja, ele caminhava como Teodoro de Mopsuestia, né? A ideia do método histórico-gramatical que vai ser desenvolvido mais à frente, mas que já embrionariamente você encontra em Teodoro de Mopsuestia, e que todos os reformadores seguem a escola que Teodoro pertencia à escola de Antioquia, né? Então, quando você começa a trabalhar, a entender o processo hermenêutico, você vai mergulhando no conhecimento da palavra de Deus, nos fazendo aí dessa forma crescer como pessoas e como indivíduos. Você está gostando da nossa aula? Espero que você esteja gostando da nossa aula. Então, faz o seguinte, convida as pessoas para vir assistir a nossa aula. Você acha que está interessante para a pessoa crescer, conhecer a palavra de Deus? Dá o seu like, dá o seu joinha, né? Diz que gostou, comenta, né? Deixa o teu comentário aqui para nós, que nós leremos o seu comentário. Então, na outra aula. Então, faça isso para que nós possamos alcançar mais gente com este conteúdo, tá bom? Muito bem, então você tem aí essa ideia de que a interpretação ela tem que seguir o curso natural do texto, o texto literal. Isso nos leva agora para o nosso segundo personagem, né? Lembra, a gente está falando dos principais reformadores, então o nosso segundo principal reformador é um homem chamado João Calvino. Eu vou me segurar para não me deter muito em Calvino, por mais que eu seja um homem apaixonado, no bom sentido, pela obra e pela pessoa de Calvino. Eu sou um fã de Calvino inconteste, né? Embora tenha algumas coisas que eu discordo do grande reformador, mas Calvino ele é de fato o homem que Deus usou para a interpretação reformada ser o que ela é hoje. Veja, existe um personagem da Reforma Protestante que tem instigado a muitos debates entre os eruditos em história, em filosofia, em educação e até em homilética. João Calvino certamente é um homem que é querido por uns e odiado por outros. Timothy George, ele captou muito bem essa concepção quando ele escreveu o seguinte, no seu livro Teologia dos Reformadores: poucas pessoas na história do cristianismo têm sido tão surpreendentemente estimadas ou tão mesquinhamente desprezadas quanto João Calvino. A maioria dos cristãos, entre os quais grande parte dos protestantes, conhece apenas dois aspectos a respeito dele. Quais são os dois aspectos? Primeiro, que ele acreditava na predestinação. Você é calvinista, você é presbiteriano, né? Então você é o cara da predestinação, né? Aqueles que pensam que a nossa doutrina é apenas predestinação, né? E que ele ordenou a morte de Miguel Serveto, né? Fosse queimado vivo. Desses dois fatos, ambos verdadeiros, entre aspas, emerge a caricatura usual de Calvino como grande inquisitor do protestantismo, o tirano cruel de Genebra, uma figura rabugenta, rancorosa e completamente desumana. Essa é a maneira como as pessoas veem Calvino, né? E Timothy George descreve com muita clareza como as pessoas veem, né? Quando eu levantei lá o aspa sobre o que o Timothy George diz, né, é porque, na verdade, Calvino não mandou matar Serveto, tá? Calvino, ele era apenas o pastor da cidade, né? E quando o consistório da cidade, que julgava os casos civis da cidade, o chamou para testemunhar, porque ele já havia se encontrado com Serveto diversas vezes para fazer com que Serveto mudasse de pensamento. Ele não queria que Serveto morresse, ele queria que Serveto se arrependesse. Serveto ensinava algumas coisas estranhas, viu, gente? Serveto ensinava que a Trindade ela não existe, ele era ariano nesse sentido, né? Ele também negava o batismo de infantes, porque nesse sentido ele era um anabatista, né?
E ele também era um homem que tinha alguns problemas, né, relacionados ao próprio conhecimento exegético, teológico da Escritura, né? Então, esse é um ponto muito sério, né? O ponto que era mais controverso, ele havia fugido da prisão onde ele estava preso pelo concílio, pela igreja romanista, e ele foi exatamente para Genebra. E Calvino havia advertido ele para não ficar em Genebra, porque se ele continuasse em Genebra, ele seria obrigado a denunciar Serveto onde Serveto estava, né? E aí acabaram achando Serveto e prenderam Serveto na cidade. Lembra? A heresia, naquele contexto, era punida com a morte. A heresia de Serveto era negar a doutrina da Trindade e também negar o batismo de infantes. Então eram duas coisas terríveis que ele mantinha para um contexto totalmente distinto do nosso, né? Então ele era perseguido tanto por católicos quanto por protestantes por ensinar a heresia. A heresia sempre foi tratada com penalidade capital, né? Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa entender sobre o caso de Calvino e o envolvimento dele com o Serveto, né? Por quê? Porque quando o Conselho decidiu queimá-lo vivo, Calvino pediu para que ele morresse uma morte mais rápida e pediu que ele fosse decapitado, né, para que ele não sofresse tanto. Mas o consistório ignorou o pedido de Calvino e executou a pena de morte sobre Miguel Serveto por queimação em praça pública, né? Muito bem. Seguindo aqui. João Calvino ele nasceu em Noyon, na província da Picardia, lá na França, na fronteira dos Países Baixos, em 1509, e seu pai, Gerhard Calvin, era advogado que trabalhou para o cônego daquela cidade. E sua mãe, Jeanne de la France, era uma mulher muito piedosa, que orava, buscava a Deus, se dedicava ao Senhor. Ele foi batizado, Calvino, na tradição católica e teve como padrinho Jean Vatine, né, cônego da Catedral de Noyon. Foi enviado para estudar teologia em Paris, Calvino, né, onde estudou latim e humanidades no Collège de la Manche, né, e a teologia no Collège de Montgal, né. Então você tem aí dois momentos em que Calvino ele vai em busca da erudição, da excelência do conhecimento, né. Ele era conhecido, né, a autoria dele, livro João Calvino era assim, né, ela lembra isso. Ele era conhecido como professor de Sagradas Escrituras, ou Sagradas Letras, um mestre singular e um grande pregador. Era um homem dedicado aos estudos e muitos, no seu tempo, já o tinham em alta consideração e admiração pela erudição e zelo que nele se percebiam. A conversão de Calvino se deu em 1533, provavelmente sob a influência do seu primo Robert Oliviatan, né? E a respeito deste fato, ele mesmo disse no seu prefácio ao livro de Salmos, no tomo 1º. Deus, pela secreta orientação de sua providência, finalmente deu uma direção diferente ao meu curso. Inicialmente, visto que eu me achar tão obstinadamente devotado às superstições do papado, para que eu pudesse me desvencilhar-me com facilidade tão profundo abismo de lama, Deus, por seu ato súbito de conversão, me subjugueu e trouxe à minha mente uma disposição suscetível, a qual era mais empedernida em tais matérias do que se poderia esperar de mim naquele primeiro período da minha vida. Tendo assim recebido alguma experiência e o conhecimento da verdadeira piedade, imediatamente me senti inflamado de um desejo tão intenso de progredir nesse novo caminho que, embora não tivesse abandonado totalmente os outros estudos, me ocupei deles com menos ardor. Então você tem aí Calvino falando da sua conversão nesse sentido, né? O evangelho João Calvino teve grande progresso na tarefa da reforma em Genebra, porque as suas crenças sobre a palavra de Deus e a centralidade das Escrituras na vida da igreja definiam a sua pregação e muito antes mesmo dele se levantar para expor a palavra de Deus. Lembra o Steve Lawson no seu livro A Arte Expositiva de João Calvino. Timothy George, novamente, ele nos assegura que a grande realização de Calvino foi tornar os conceitos clássicos da reforma da primeira geração, como sola gratia, sola fide e sola escritura, e dar-lhe a esses temas, né, uma exposição mais sistemática que nem Lutero e nem Zwinglio jamais fizeram, adaptando-os ao contexto civil de Genebra.
Timothy George lembra também que Calvino acreditava que a Bíblia era a escola do Espírito Santo, né? Por isso que você tem que entender que a Escritura e o Espírito Santo caminham juntos, né? A Escritura sozinha, você simplesmente só estudar, gera mero intelectualismo, né? A vida cristã sem a orientação da Escritura vira libertinagem, né? Então isso é importante a gente ter bem pontuado, né? Timothy George lembra-nos que Calvino acreditava que a Bíblia era a escola do Espírito Santo e os seus escritores foram instrumentos, órgãos amanuenses do Espírito Santo. Então ele começa a olhar de outra perspectiva essas questões, né? O próprio Calvino ensina, comentando o Salmo 19:7, que a palavra de Deus revelava o pleno conhecimento de Deus. O salmista agora se envolve para os judeus, o salmista agora se envolve para os judeus, a quem Deus havia comunicado um conhecimento mais pleno por meio da sua palavra. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui, né? Por meio da sua palavra. Muito bem. Emerson Maia nos lembra que Calvino era versátil em sua interpretação devido à sua acuidade hermenêutica e exegética. Virkler nos lembra que a Escritura interpreta a Escritura. Era uma sentença predileta de Calvino, a qual aludia à importância de que ele dava ao estudo do contexto da gramática das palavras e das passagens paralelas, em lugar de trazer para o texto o significado do próprio intérprete. Numa famosa sentença, ele declarou: a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que de fato ele diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deva dizer. Então, Calvino é muito próprio nisso, quando vai discutir esse assunto da interpretação bíblica, né? Interpretação bíblica. Agora chegamos aos puritanos como intérpretes da Bíblia, né? Veja, o termo reformado na Inglaterra tornou-se conhecido pelo chamado movimento puritano. David McLeod Jones, no seu livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, nos lembra da dificuldade que é definir o termo puritano. James Parker, no seu livro Os Escritores, informa que o termo é cunhado como algo pejorativo desde o seu início. O termo estava associado a irmãos piedosos que queriam uma igreja pura, uma sociedade pura, um governo puro. Daí eles foram apelidados de puritanos. Bick Jones, no seu livro lá, o nome do livro lá, gente, Teologia Puritana, né? Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. O Joe Bick e Jones afirmam que a hermenêutica e a exegese puritana era norteada por princípios gerais importantíssimos, que nós podemos sumarizar da seguinte modo: eles desenvolveram uma hermenêutica pactual, ou seja, a hermenêutica reformada é uma hermenêutica da aliança, né? A aliança do pacto, né? Pactual, onde as duas alianças, a aliança das obras e a aliança da graça, tinham um papel importante na interpretação das Escrituras. Os puritanos também desenvolveram o princípio do foco cristológico. Aqueles entendiam que a totalidade das Escrituras apontavam sempre para Cristo. Em qualquer pessoa que pretenda ler e interpretar as Escrituras, deve perseguir a pessoa de Cristo em cada página da palavra de Deus. Eles também asseveraram a necessidade do sentido literal das Escrituras para a compreensão. Isso implica que o sentido único, que não é múltiplo, conforme lemos na Confissão de Fé de Westminster, elaborada pelos puritanos no capítulo 1, na seção 9, declara isso, que o sentido ele é único, não é múltiplo, não há vários sentidos. Para nós reformados, a Bíblia não tem vários sentidos, ele tem só o sentido, aquele sentido que foi colocado lá e que nós precisamos correr atrás dele. Os teólogos puritanos também fizeram um uso sobejo da tipologia como princípio válido na interpretação da Escritura. Se você estuda a profecia messiânica, você vai entender isso com maior clareza, oferecendo diretrizes como encontrar a tipologia no processo interpretativo. Outro princípio interpretativo bastante usado pelos puritanos foi chamado analogia fidei. É quando você vem voltando, né, do novo para o antigo, olhando a analogia, né, ou conhecido como analogia da fé. Este princípio está claramente definido na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção 9, quando nos ensina a procurar outros textos
para elucidar passagens bíblicas que pareçam ser difíceis na sua interpretação. Então, textos claros esclarecem textos obscuros. Textos obscuros são esclarecidos por textos mais claros. Analogia fidei, ou analogia da fé, é usada como método para interpretar essa questão. Muito bem. Um outro ponto que faz pensar sobre a hermenêutica reformada é aquilo que Bick e Jones novamente falam, né? Eles também ressaltam o princípio da conclusão válida e inescapável, né? Esse princípio estabelece que há coisas que são lógicas e necessariamente deduzidas das Escrituras, conforme lemos na Confissão de Fé do Westminster no capítulo 1, na seção 6ª. É o princípio que os puritanos entendiam a validade do pedobatismo. E a grande questão puritana era como nós devemos interpretar a Bíblia. Né? Lembra, quando eu falo a interpretação puritana, eu estou falando da interpretação presbiteriana, nesse modo mais próprio, ou da interpretação congregacional, de um termo também mais próprio. Por quê? Porque os presbiterianos, eles têm essa visão muito clara de que devemos interpretar as Escrituras, olhando também um exemplo histórico, um mandamento bíblico claro e também uma conclusão válida e inescapável. Né? Eu recomendo você dar uma lida sobre a hermenêutica e exegese puritana na obra do Joe Bick, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. Né? Isso é importante a gente ter em nossa mente. Né? Sendo aqui, também, os puritanos, como intérprete da Bíblia, vai dizer também que ele vai dizer assim, interprete a Bíblia literal e gramaticalmente. Os puritanos seguiam o método histórico-gramatical de interpretação. Então, como é que eu vou interpretar o texto como a gramática diz que é para ser interpretado? A gramática diz que o Daniel foi jogado na cova do leão, foi na cova do leão de fato. Então, o fato histórico e a gramática do texto. Segundo, interprete as Escrituras de um modo consciente e harmônico. Os puritanos defendiam a unidade das Escrituras e a interpretação deveria revelar também essa unidade. Você não pode interpretar uma coisa hoje e na mesma passagem interpretar diferente. Você tem que fazer um método de maneira consciente e harmonioso em todas as partes das Escrituras. Um exemplo disso que a gente pode usar seria o exemplo lá de Ezequiel 28. Estou, inclusive, elaborando uma série de aulas sobre esse capítulo de Ezequiel. Tem, inclusive, um vídeo no nosso canal sobre esse capítulo aqui. Mas, por exemplo, você pegar Ezequiel 28 e fazer uma leitura sobrenaturalista, no sentido de que se refere de fato a Satanás, né? E quando você volta para o capítulo 14 de Isaías, que é um texto bem parecido, então você vai ter que interpretar para harmonizar o que está em Isaías, que diz que é tiro, e aquilo que é dito lá em Ezequiel 28. Então são coisas que a gente precisa sempre ponderar. Os puritanos defendiam a unidade da Escritura e a interpretação deveria revelar essa unidade. Os puritanos, como intérprete da Bíblia, também nós aprendemos que interprete as Escrituras teocêntrica e doutrinariamente. Então, a Bíblia é um livro doutrinário, falando sobre Deus. Na nossa interpretação deve ressaltar isso, conforme o entendimento puritano. Então, a Bíblia ela tem que ser vista de maneira teocêntrica, Deus é centro, e ela é doutrinariamente confiável, e ela ensina doutrinas para nós. Interpreta a Escritura de maneira cristológica e evangelisticamente. Cristo é o verdadeiro tema das Escrituras, lembra os puritanos. Então, na mente puritana, na interpretação, devemos olhar Cristo em cada passagem, nem como apresentar Cristo em cada estudo e sermão bíblico. Então, como cristão, eu vou até esses meios, né, que Deus me dá para interpretar as Escrituras de maneira cristológica, mas de maneira evangelística. Os puritanos, como intérprete da Bíblia também, lembra lá, quinto, interprete as Escrituras de modo experimental e prático. Gente, isso aqui é muito bom quando a gente estuda, porque o Dr. Joe Bick tem um livro chamado Pregação Reformada, e nesse livro ele vai ter um capítulo que vai tratar sobre a pregação experimental, que ela é resultado da hermenêutica experimental e prática. A teologia puritana era experimental e a Bíblia fala da nossa experiência diária, bem como sendo um livro prático na nossa prédica e interpretação devem ressaltar esse aspecto. Sexto lugar, interpreta as Escrituras como uma aplicação fiel e realística. A aplicação das Escrituras transmutada
para uma prática da vida real, é o ideal puritano na interpretação. Ok? Muito bem. Chegamos agora aos princípios hermenêuticos puritanos presentes na Confissão de Fé de Westminster. Os puritanos e os princípios gerais de interpretação. Quando nós nos aproximamos da Confissão de Fé de Westminster, nós podemos observar que estes passos hermenêuticos presentes no texto confessional, quem está compromissado com a Confissão de Fé de Westminster, ele vai abraçar essas concepções muito naturalmente. Primeiro, a regra áurea de interpretação da Escritura. Escriturae interpretes. Né? Escritura interpreta Escritura. A Confissão de Fé diz que a regra infalível de interpretação é a Escritura interpreta as Escrituras. Um exemplo clássico desse texto é 1 Pedro 3,19. Quando lemos esse texto, pensamos que Cristo foi ao inferno e pregou os espíritos que estavam ali trancafiados no inferno. Mas não é isso que o texto está falando. Os versículos 20 e 21 deixam claro para nós, no sentido pretendido por Paulo, é que Cristo estava presente na pregação de Noé, que é chamado de pregador da justiça, conforme 2 Pedro 2, versículo 4. Então, isso é importante a gente ter em nossa mente. Segundo, a intenção do autor, alvo da hermenêutica reformada. E aqui é aquilo que eu falei, né? Você tem o autor, você precisa ir atrás do autor para entender o que está escrito no texto. Significa que os critérios para o entendimento do significado intencional de um texto estão inseridos no próprio texto. A própria Confissão de Fé diz que quando houver alguma questão acerca do genuíno, ou seja, verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único. Então, preciso atentar para isso, né? Veja, o autor, ele escreveu alguma coisa e eu preciso ir atrás dessa intenção autoral. Por que ele escreveu, em que circunstâncias escreveu? Essa ação, ela vem posteriormente a esta reflexão. Ok? Vamos lá, seguir aqui. Quantos sentidos tem uma passagem bíblica? Por exemplo, como devemos entender Lucas 3, de 1 a 7, né? 3 de 1 a 7. Como compreender João 10, de 1 a 10? O sentido autoral deve ser buscado na gramática e no contexto da passagem, pois há passagens que usam termos que no campo semântico podem oferecer uma distinção de culto. Veja, o sentido logicamente e pretendido pelo autor é um clássico, é o texto lá de Tiago 1, 2 e Tiago 1, 12 e 13. Nos dias atuais, a interpretação chegou ao seu estado de dúvida. Aqui vemos o surgimento de diversas escolas modernas de interpretação. Faremos uma breve apresentação dessas escolas para conhecimento geral e também histórico. Ok? Muito bem. Então vamos aqui primeiro com o liberalismo teológico, né? O liberalismo teológico, ele é desdobramento lógico do racionalismo. Dentro desse processo, deu-se a autonomia à razão em detrimento da revelação. Então a mente pensa, a mente determina, a mente é o próprio regente da vida, né? Então, dentro desse processo, deu-se autonomia à razão em detrimento da revelação. Desenvolveu-se um método próprio de interpretação das Escrituras, conhecido como método histórico-crítico. Para assentar que este procedimento hermenêutico legou à Igreja uma Bíblia que deixou de ser palavra de Deus para ser testemunho de fé do povo de Israel e da Igreja primitiva. Neste método interpretativo, encontramos as seguintes características. Primeiro, racionalismo, onde a razão substitui a revelação como fonte de autoridade. O sobrenatural é rejeitado e a razão estabelecida como critério para o supremo da verdade. Chegamos ao historicismo. As escrituras não são registros inspirados da revelação divina, mas um registro histórico das ideias e as aspirações religiosas humanas. O liberalismo teológico ainda, né? O objetivismo, né? A Bíblia deve ser estudada sem pressupostos. Barton diz que está
E é Barton diz que esta é a acusação. Deixa eu ver aqui, parece que está descarregando aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Não. Diz que esta é a acusação, pois no início desta escola, a busca objetiva e científica da verdade por parte de um estudioso imparcial é algo falho e já está desacreditada. Pois até o próprio Barton reconhece que ninguém realmente é imparcial. Cada um tem um interesse pessoal na interpretação. Então, é um detalhe importantíssimo para nós. Interpretação da neo-ortodoxia. Veja, esse sistema, ele ensina que a Bíblia não é a palavra infalível de Deus, mas que apesar ela contém a palavra de Deus. Ela se transforma em palavra quando leio e quando escutamos algum sermão e nos dirigindo com base na Bíblia. Vê que ele sumariza isso bem para nós, dizendo o seguinte: os que se encontram dentro dos círculos neo-ortodoxos geralmente creem que a Escritura é o testemunho do homem, a revelação de Deus, que Deus faz de si próprio. Sustentam que Deus não se revele em palavras, mas apenas por sua presença. Quando alguém lê as palavras da Escritura e reage com fé à presença divina, ocorre a chamada revelação. Então a revelação ela não é considerada como algo ocorrido num ponto histórico, o qual agora nos é transmitido nos textos bíblicos, mas é uma experiência presente que deve fazer-se acompanhar com a reação existencial pessoal. E aí nós chegamos aí à conclusão da nossa aula de hoje. Nesse breve apanhado histórico, nós oferecemos uma visão lacônica como a interpretação bíblica se desenvolveu através dos seus principais representantes e expoentes. O objetivo foi deixar você, aluno, consciente de que o seu processo interpretativo não é um vácuo no escuro, mas pode ser reflexo de correntes e pressuposições teológicas, filosóficas que foram se construindo ao longo do tempo, especialmente na fé reformada. Bom, Deus abençoe e a gente se vê no próximo estudo, com a graça de Deus, e que Ele possa abençoar a sua vida e manifestar graça ao seu coração. Deus abençoe e a gente se vê na nossa próxima aula.